Olá, profissionais cabeleireiros! Sejam todos bem-vindos nessa live onde falaremos em como reconhecer as 4 formas de corte. Eu vou trazer para vocês um conteúdo de altíssima qualidade para que vocês possibilitem trabalhar com muito mais segurança dentro do salão de vocês, trazendo um corte muito mais específico para sua cliente, trabalhar com muito mais segurança na hora de você entregar um corte para a sua cliente, onde fazer uma leitura de corte para a sua cliente, entender o corte que a sua cliente deseja com mais facilidade. Então hoje nós falaremos sobre as 4 formas básicas de corte de cabelo e como identificar cada uma delas através do olhar, né? Como olhar para uma foto, como olhar para uma imagem que a sua cliente traz e identificar as formas de corte que estão naquele desenho, que estão naquele corte. E quando você entende, né? Quando você consegue identificar as formas de corte e conhece cada uma delas, sabe como executar cada uma delas, o trabalho fica muito mais fácil, né? Então fica muito mais fácil você produzir ou reproduzir um corte de cabelo. Porque você tem entendimento, você reconhece as 4 formas, você consegue trabalhar com elas com muito mais facilidade, né? Então hoje a gente vai trazer para vocês aí esse conteúdo de altíssima qualidade para os profissionais que desejam se tornar designers de corte ou que já são designers de corte e desejam aperfeiçoar o seu conhecimento. Então, se você quer esse conteúdo bacana para você, fica comigo nessa live. Manda um aviãozinho aí pro seu amigo, pro seu colega que você acha que também vai gostar desse conteúdo. Envia para os seus amigos. Vamos disseminar esse conhecimento bacana, esse conhecimento de qualidade entre os nossos amigos profissionais cabeleireiros, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho das 4 geometrias, né, das 4 figuras que compõem as 4 formas de corte de cabelo e que desenvolvem, através dessas 4 geometrias, dessas 4 figuras, nós desenvolvemos qualquer corte de cabelo. Exatamente isso, através do conhecimento dessas 4 formas, a gente consegue fazer leitura de qualquer corte, a gente consegue desenvolver qualquer corte de cabelo. Então vamos ficar aqui juntos para a gente passar esse conhecimento e para a gente trazer essa segurança, né, para os profissionais cabeleireiros que trabalham com design de corte. Então, quais são essas 4 geometrias, essas 4 figuras, né? As 4 formas básicas de designer de corte. Eu vou falar para vocês que nós, designer de corte, nós ficamos sempre com um enfoque, né? O nosso principal enfoque gira em torno de 4 pilares. Os 4 pilares que o designer de corte deve ter sempre em mente, que é o ver, o pensar, o criar e o adaptar ao designer. Então são esses 4 pilares que nós precisamos ter sempre em mente. Por que, Jussi? Porque o ver, um designer, o ver como um designer, né, significa que você tem habilidades, né? A habilidade de observar esculturas ao seu redor, na natureza, nas folhas, nas plantas, nas flores, tudo são formas. Tudo são formas geométricas, tudo tem um desenho ali. E a gente precisa treinar o nosso olhar, né? A gente precisa treinar o nosso olhar em tudo ao nosso redor. Isso ajuda que a gente
consiga fazer uma leitura mais rápida, mais precisa, quando a gente vai fazer a leitura de uma forma geométrica no corte de cabelo. Então, o designer, ele tem que ter essa habilidade de fazer leitura das esculturas. E a escultura tá na arte, tá na natureza, tá no mundo à nossa volta. Tudo tem, tudo que a gente olha tem forma, tem figura, né? Então, vamos treinar o nosso olhar no dia a dia, olhando a natureza, olhando uma planta, olhando uma flor, olhando uma escultura de uma obra de arte, olhando até os próprios móveis ao nosso redor, eles têm sempre figuras geométricas. Então, o ver como um designer transforma o nosso olhar, né? Então, é por isso que eu tô aqui falando com vocês agora e pedindo que vocês treinem o olhar de vocês através do dia a dia. Você não precisa simplesmente treinar o olhar somente olhando as formas de corte. Você vai treinar o seu olhar olhando o mundo ao seu redor no dia a dia. O segundo pilar é o pensar. Pensar como um designer, né? Então, isso significa que você tem que saber analisar o cabelo, os traços do rosto da sua cliente, o estilo de vida dela e traçar um plano de como compor o cabelo ideal para ela. Então, assim, o rosto dela tem traços, tem figura, a gente falou disso na semana passada. Se você não assistiu essa live, a live tá salva no meu perfil, vai lá, a gente comentou sobre os formatos de rosto, a gente entrou muito fundo nos formatos de rosto, tem slides lá para você visualizar e para você, né, buscar esse conhecimento. Então, pensar como um designer, você precisa analisar o formato de rosto, analisar o cabelo dessa cliente, como é a estrutura desse cabelo, como ela usa esse cabelo no dia a dia, se ela tem o hábito de fazer uma finalização, se ela deixa esse cabelo secar ao vento, se ela lava o cabelo simplesmente e nem faz nada, se ela lava esse cabelo e faz uma escova ou faz uma finalização. Então, esses hábitos que a nossa cliente tem, a gente precisa ter conhecimento para a gente conseguir entregar para ela um corte que seja bonito, que seja que faça sentido para a imagem que ela deseja explicar e que também seja prático no dia a dia dela. De nada adianta a gente entregar um corte lindo, maravilhoso para nossa cliente se ela não faz uma finalização, se ela não cuida desse cabelo como deveria, né? Se ela não escova esse cabelo. Então, saber os hábitos da nossa cliente e adaptar o desejo dela com o que ela usa no dia a dia, né? Então, isso é pensar como um designer. Fazer essa análise, traçar esse plano para entregar o melhor para a nossa cliente, tá? O terceiro pilar é o criar. Criar como um designer. Então, quando eu vou criar como um designer, eu tenho que praticar toda a execução com atenção e precisão. Então, quando nós trabalhamos como designer, nós precisamos fazer esse corte, seguir os passos desse corte com atenção e principalmente com precisão. Eu preciso seguir os 7 procedimentos de corte e guardar todos eles na ponta da língua, né? Eu preciso ter tudo extremamente dentro da minha cabeça para que eu possa executar com precisão. Porque eu falo que o corte de cabelo, o trabalho de designer de corte dentro do salão é um dos trabalhos mais minuciosos, que requerem mais atenção, mais precisão, porque é geometria pura, né? É muita coisa que a gente tem que prestar atenção na linha de divisão, no ângulo, na linha de corte, então na postura, né, da cabeça da cliente. São várias coisas que a gente precisa prestar atenção para que o corte saia com precisão. Então, esse criar o designer, ele significa que nós precisamos nos qualificar,
né, para executar com atenção e precisão, combinando as 4 formas de corte para entregar para a nossa cliente um corte desenhado, né? Desenhado exclusivamente para ela, pensado exclusivamente para ela. Porque de nada adianta a gente saber com precisão fazer um corte e não ter o conhecimento de adaptar esse corte para as nossas clientes. Eu sempre falo que técnica é muito importante para nós profissionais cabeleireiros, mas o nosso conhecimento é muito mais importante para a entrega para a nossa cliente. Quando a gente busca técnica em tudo, tanto no corte de cabelo, quanto na colorimetria, quanto em mechas, é muito importante sim o profissional cabeleireiro buscar se aperfeiçoar em técnica. Mas nós precisamos buscar conhecimento para a gente transformar essa técnica que nós temos em algo que seja uma entrega muito grande para a nossa cliente. Porque só a técnica, ela não desenvolve uma entrega com excelência para a nossa cliente. Por quê? Porque quando nós sabemos somente a técnica, nós não sabemos adaptá-la à personalidade, ao estilo de vida, ao temperamento da nossa cliente. Nós não conseguimos fazer essa leitura da nossa cliente e transformar a nossa técnica em algo incrivelmente maravilhoso para ela. Então, a entrega para nossa cliente é muito mais importante do que a técnica que nós desenvolvemos isso. De nada adianta a gente ter uma técnica de corte excelente se a gente não consegue entregar para nossa cliente o corte do coração dela. O que representa a nossa cliente, o corte que represente a nossa cliente, que represente a essência dela. Então é disso que eu falo. A técnica é importante, sim, agregada a um conhecimento, a um entendimento de entregar para a nossa cliente o que ela veio buscar, o que está aqui dentro dela, que muitas vezes nem ela mesma sabe expressar. Então a gente tem que ter esse conhecimento para ir buscar, para ir entrar, né, na essência dela e trazer, exteriorizar em forma de imagem. Então é isso que eu falo, né? Que o designer de corte, ele é muito mais que um cabeleireiro. Ele é muito mais do que uma pessoa que corta cabelo. Ele é um artista, ele é uma pessoa que capta, né, a essência da cliente e transforma em imagem. E o último pilar, o quarto e último pilar que o designer de corte deve ter em mente é o adaptar. Então, o adaptar, ele está no nível mais alto do designer de corte, que é exatamente isso que eu estava falando agora. Significa que você consegue compor cortes, né, com o seu conhecimento e com as suas habilidades, você consegue compor cortes e personalizar cortes para a sua cliente, né? Então você personaliza a imagem dela, você entrega algo exclusivo para a sua cliente, você leva para ela algo que está na essência dela. Você tem o conhecimento técnico e você tem o conhecimento de ler, né, a essência da sua cliente. Combinando esses dois quesitos, você entrega para a sua cliente algo espetacular. E quando eu falo desse encontro da técnica com essa facilidade de buscar a essência, eu falo de visagismo científico e visagismo que traz a essência, né? Não só a técnica. Eu trago aqui algo que eu consigo perceber, eu consigo ter a percepção do que a minha cliente deseja sem ela sentar comigo e falar, olha, Jussi, eu quero isso ou isso. Porque às vezes a cliente não sabe o que ela deseja. Então, a gente tem que ir buscar além do que ela está falando. A gente tem que ir buscar o desejo dela lá na emoção dela, lá no coração dela. Então, ter essa percepção faz toda a diferença
para nós, designers de corte, tá? Então, esse adaptar está no nível mais alto do designer de corte, né? Quando a gente está ali no topo já, a gente está conseguindo captar a essência da nossa cliente, trazer para a nossa realidade, para a nossa técnica e transformar isso em uma imagem que faça sentido para ela, uma imagem que represente a nossa cliente, uma imagem que conecte ela com a essência dela, né? Isso faz total diferença. Então, isso é o visagismo científico e o visagismo emocional. Quando a gente une a técnica e o emocional, a gente transforma isso em algo muito maior do que um simples trabalho de corte, tá? Então, fiquem comigo aqui, que agora a gente vai entrar com uns slides, com umas imagens, para a gente falar das 4 formas de corte, as 4 formas básicas de corte, que através delas a gente desenvolve qualquer corte de cabelo, né? Então, conhecendo essas 4 formas, sabendo identificar essas 4 formas e sabendo executar essas 4 formas, você nada mais te para, né? Você se transforma no designer de corte top. Então, fiquem comigo aqui, que agora a gente vai começar. Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai trazer para vocês algumas imagens, tá? Então, a gente vai começar falando sobre as 4 formas de corte, tá? Então, essas são as 4 formas básicas. A primeira, que está em azul, é a forma compacta ou sólida, tá? Tanto faz, as duas formas de falar estão corretas. É onde, no mesmo comprimento, todos eles têm o mesmo comprimento. Então, é uma forma quadrada, né? A gente vê uma forma quadrada, né? Que todos os fios estão no mesmo comprimento. A segunda forma, aqui está em amarelo, é a forma empilhada ou graduada, tá? Então, essa forma, ela tem um empilhamento. O fio de cima é um pouco mais curto que o fio de baixo. Então, ele forma uma graduação, né? Ele forma aqui um triângulo, fazendo com que o cabelo tenha um peso na parte superior da cabeça e leveza na parte de baixo da cabeça. A gente vai entrar e vai falar de cada uma delas bem específico. Vou mostrar para vocês a imagem da forma e depois a imagem com o corte de cabelo, para ficar bem específico, bem explicado para vocês. A terceira forma é a forma curto a longo ou camadas aumentadas, é a que está em vermelho. Então, o cabelo de cima é mais curto que o cabelo de baixo, formando camadas, formando movimento, né? Aquele repicado que a gente conhece, que a gente ouve as expressões, eu quero repicar o meu cabelo. Nada mais é do que o curto a longo ou o camadas aumentadas. E a última forma, que aqui está em verde, é a forma redonda ou camadas uniformes. Redondo por quê? Porque ela forma um círculo na cabeça, né, no contorno da cabeça. Então, essa forma, todos os fios estão no mesmo comprimento. Em qualquer lugar da cabeça, em qualquer divisão da cabeça, os fios vão estar todos no mesmo comprimento, formando um formato redondo, arredondado, né? Que a gente chama de forma redonda ou camadas uniformes. Tá? Vamos lá então, vamos compartilhar a tela aqui com outra imagem agora. Ó, essa é a forma compacta ou sólida. Então, o fio de baixo, vocês percebem que ali a divisão, o gráfico que está na nuca, está mais curto do que o gráfico que está na parte superior da cabeça?
Então, o que que acontece? Quando esse cabelo de cima, da parte superior da cabeça, cai em caimento natural, ele vai ficar do mesmo comprimento que o fio de baixo, que está mais curto. Então, nós temos uma forma compacta, né? Cabelos compactos, cabelos na mesma linha, né? Cabelos todos no mesmo comprimento, formando um quadrado. Então, o desenho dessa forma é um quadrado, tá? Então, vamos aqui compartilhar com vocês mais uma imagem. Que agora sim, aqui é o corte na forma sólida, na forma compacta. Observem que todos os fios estão extremamente iguais, no mesmo comprimento, com um caimento perfeito, porque de nada adianta a gente reconhecer a forma, né? Saber que é uma forma compacta, uma forma sólida, e não ter a técnica para cortar esse cabelo. Se o cabelo é reto, então eu vou colocar ele ali, né? E vou cortar de uma vez só, enfim, né? Eu sei cortar cabelo reto. E eu falo pra você que essa forma, a forma compacta, é uma das formas mais difíceis de se executar, porque ela requer muita precisão. O cabelo tem que estar no caimento correto, no ângulo correto. Você não pode tracionar esse cabelo na hora de trazer ele para fazer o corte. Então, são vários procedimentos que tem que ter muita atenção para executar essa forma. Se você tira ele um pouquinho da linha de corte, ele já não tem o mesmo encaixe. Então, assim, é uma forma muito... eu diria que é até a mais difícil de se executar com perfeição, para ela ficar com esse caimento perfeito. Mas é uma forma que é bastante usada. Então, olha só, outro corte que a gente traz aqui nessa forma compacta ou sólida, só que esse está com uma textura, tá? Gente, eu não consigo tirar a imagem, né, a minha câmera de cima ali. Eu já tentei, se alguém tiver alguma dica para me dar, porque eu tentei de várias formas, então ele fica bem em cima ali, eu não consigo tirar desse lugar que está. Então, esse é um cabelo que também está cortado na forma compacta, só que ele tá com uma finalização com uma textura, tá? Então, essa textura dá um pouco de movimento, tira um pouco do peso, né, da forma. Que a forma compacta é a forma mais pesada do design de corte. Então, essa finalização dá um movimento, um pouco mais de leveza para a forma. Então, você pode perceber que além do corte, né, da forma, nós temos também um aliado para a gente definir o peso, enfim, da estrutura, que é a finalização, né, que é como a gente finaliza esse cabelo, como a gente escova, enfim. Uma outra forma compacta também, uma outra forma de fazer, só que aqui está na diagonal para trás, então esse cabelo tem um leve arredondado, um leve caimento para trás, né? Ele não está na forma totalmente quadrada, então ele tá com um leve caimento para trás, mas ele é todo feito na linha, né? Ele é todo cortado na forma compacta. Todos os fios estão no mesmo comprimento. Observem que o caimento do cabelo é incrivelmente perfeito, né? Ele não tem nada né? Ele não tem nenhum lugar ali que faz com que o cabelo fique fora da linha dele, né? Não tem nada que tire ele da linha. Então é porque o corte está preciso, a forma está precisamente executada. Agora a gente vai para a segunda forma, que é a forma empilhada ou graduada.
No gráfico, você consegue observar que ali na nuca, na parte de baixo do cabelo, nós temos no gráfico um comprimento menor e vai aumentando gradativamente, causando esse empilhamento, né? Causando essa graduação no cabelo. Então, essa forma, ela traz um pouco mais de leveza. E a graduação, ela pode ainda ser baixa, média e alta. Então, nós temos essas 3 opções da graduação, que depois, daqui a pouquinho, eu mostro para vocês nas imagens. Então, a graduação é uma das formas de trabalhar, por exemplo, um Chanel com a nuca mais leve, né? Então, a gente usa bastante no Chanel de bico, né? Naquele corte que tem uma nuca um pouco mais leve, mas tem peso na parte superior da cabeça. Então, essa é a forma empilhada ou graduada, né? A famosa graduação. E o resultado dessa técnica é esse corte aqui, tá? Observe que a nuca tem um empilhamento. O fio de baixo é mais curto e o fio de cima é mais pesado. Então, ele cria um peso. Ele cria um triângulo nessa região aqui, né? Eu tenho menos peso na parte de baixo e peso na parte superior da cabeça, tá? Então, essa é uma graduação alta. Desconsiderem a parte frontal, né, do corte ali, que a parte frontal tá com camadas aumentadas, então não tá numa graduação, mas se detenham a nuca, que é a graduação perfeita. Vamos lá para um outro corte, uma outra imagem, para a gente conseguir trazer para vocês várias opções. Ó, esse é um cabelo mais comprido, que também está cortado em uma graduação. Então, você percebe que ele faz esse movimento arredondado na parte de baixo, ele tem peso na parte superior e tem mais leveza na base. Então, isso conota graduação, isso traz uma forma de graduação sempre. Ele não está um repicado, ele não está com tanta leveza, ele tem um repicado suave. Então, isso é uma graduação. Às vezes a gente pensa, camadas aumentadas. Tem algumas pessoas que confundem camadas aumentadas com graduação em cabelos mais longos, por conta disso, porque os dois trazem movimento. Mas quando o fio de cima é maior que o fio de baixo, sempre é uma graduação. Quando o fio de cima é menor que o fio de baixo, é uma camada aumentada ou curto a longo. Então, se atenham a essas diferenças, porque senão a gente acaba sempre meio que confundindo quando o cabelo é longo, tá? Mas a graduação, ela traz esse movimento mais arredondado e o fio de cima sempre é mais longo que o fio de baixo, tá? Tenho mais uma imagem de graduação aqui, ó. Esse também é um corte graduado, porém com a frente mais alongada, né? É um long bob, desculpa. Um long bob. A nuca dele tá na graduação, né? Tá mais curta, tá com mais empilhamento. E a parte frontal dele está levemente graduada, com uma graduação mais baixa, né? Só que tá com camadas aumentadas, ou seja, ele está com ele está projetado para frente, ele está com um aumento de comprimento na frente. Mas esse corte também, todo ele é executado na graduação, né? Na forma empilhada ou graduada. Então, olha só, dá para perceber bastante as diferenças de cada forma, né? Dá para deixar bem claro o que é cada uma delas. Aqui nós temos camadas aumentadas, né? Ou de curto a longo,
que a parte de cima do cabelo, vejam no gráfico, até o gráfico ficou muito grande ali, né? Na minha tela ele cortou um pouco. Mas a parte de cima do cabelo, o cabelo de dentro da cabeça, né? Aqui, ele é mais curto que o cabelo de fora, que é a parte de baixo do gráfico. Então, o que ele causa? Ele causa camadas, ele traz movimento para o corte, ele traz muita leveza, ele traz muita textura para essa forma. Então, quando você percebe que o cabelo de dentro da cabeça é menor que o cabelo de fora, é camadas aumentadas. Olha o meu aqui, ó. O meu cabelo, essa parte da frente dele aqui, é camadas aumentadas. Então, o que acontece? O fio de cima é mais curto do que o fio de baixo, né? Então, o que eu crio? Eu crio camadas com bastante ativação, né? Bem repicadas, com bastante movimento. Então, a camada aumentada, né, ali, ou de curto a longo, ela traz esse movimento. O fio de cima sempre é mais curto do que o fio de baixo, trazendo bastante textura, trazendo bastante camadas para o corte, tá? Dentro dos designers de corte, nós temos aqui camadas aumentadas. Olha só como traz bastante textura, bastante movimento para o corte, bastante ativação, né? Ativa a estrutura, né? Ativa a figura, então nós temos ali bastante movimento. Esse é um corte totalmente executado em camadas aumentadas ou curto a longo. Ó, mais uma opção de curto a longo, né? Ou camadas aumentadas. Observa que a forma é bem ativada, tem bastante movimento, bastante textura, né? Então, esse corte também está todo ele executado na forma de curto a longo ou camadas aumentadas. A próxima forma é a forma redonda ou camadas uniformes. Quando a gente fala dessa forma, o nome mesmo já diz, né? Redondo. Porque ele tem todos os fios em todas as seções da cabeça no mesmo comprimento, no mesmo tamanho. Então, ele forma uma figura arredondada, com muita textura. Essa é a forma que mais textura dá em um corte, não tem peso em lugar nenhum. É um corte extremamente ativado, né? A textura é totalmente ativada, dá muito movimento. É muito usado em cortes curtos, né? Em cortes mais ativados, com aquela textura mais ativada. E também é usado em cortes mais longos. Então, vamos mostrar para vocês aqui algumas opções de cortes feitos nessa forma. Ó, nós estamos aqui com um corte médio, né, executado na forma redonda ou camadas uniformes. Então, você percebe que a figura do corte é arredondada. Então, nós temos ali uma figura arredondada, porque tem total textura ativada, não tem peso. Não tem peso como, por exemplo, vamos voltar aqui, só para fazer um exemplo. Não tem peso como, por exemplo, uma graduada. A graduada cria peso, né? Tem ali uma leveza na ponta, mas o fio de cima está mais pesado. E a forma redonda, ela está totalmente ativada. Então, não tem peso na estrutura, não tem peso na figura, né? Então, esse é o resultado, né? Esse é o desenho de uma forma redonda, né? De uma camada uniforme, que está todo ele uniforme, está todo ele no mesmo comprimento, dando bastante leveza para o corte.
Mais um corte para vocês visualizarem esta forma. Olha só, um corte curto que está todo ele executado na camada uniforme ou na forma redonda. Observem que a figura fica um círculo, ela fica arredondada. Então, é muito fácil de você perceber, é muito fácil de você visualizar um corte que tem a forma arredondada ou camadas uniformes, porque ele dá muita textura, ele dá muita leveza para o corte. Mais um corte, vamos ver se tem mais um aqui. Tem mais um. Esse é um corte médio também, não é um corte tão curto. E ele está finalizado cacheado, né? Então, às vezes a gente pensa, o cacheado tem que ser isso, tem que ser aquilo. Corte cacheado. O corte cacheado pode ter todas as formas, as 4 formas, desde que sejam pensadas. O porquê que você está fazendo nessa forma. Quando você quer textura, quando você quer leveza, quando você quer peso, quando você quer um corte que tenha leveza em movimento, mas ao mesmo tempo uma base mais pesada. Então, tudo isso tem que ser analisado, pensado e projetado. Mas todas as 4 formas, elas podem ser usadas em todos os tipos de cabelo, em todas as famílias, desde o extremamente liso até o extremamente cacheado, extremamente crespo. Então, as 4 formas para executar o design do corte independem do formato desse cabelo, de como esse cabelo vai ser finalizado. O que nós precisamos entender é o que cada uma entrega e o desejo que nós temos na hora de projetar o corte para a nossa cliente. É isso que a gente tem que sempre ter em mente e, como eu falei antes, adaptar, né? Esse é o nível mais alto do profissional designer de corte. Adaptar o que eu desejo, o que a minha cliente deseja, o que eu preciso fazer para entregar o desejo dela, né? Então, esse adaptar é uma habilidade que nós precisamos desenvolver para que a gente consiga fazer uma entrega mais excelente, né? Uma entrega mais assertiva para as nossas clientes. Tá? Então, vamos lá, vamos ver aqui o que... Opa, desculpa, gente, eu acabei... Tá tudo muito pertinho aqui, eu acabei tirando, né, fechando a câmera aqui. Então, vamos lá. E além das 4 formas de corte que a gente já falou, né, que eu trouxe aqui para vocês... cada uma na sua essência, nós também podemos combiná-las, né? Podemos não, nós devemos combiná-las, porque a maioria dos cortes tem mais do que uma forma, tá? Então, aqui nós temos um corte, um gráfico, né? Que tá trazendo ali as 4 formas de corte. Nós temos a forma compacta na nuca, onde ela está em azul. Lembra que a forma compacta ela é em azul. Nós temos a de curto a longo, ali que é a vermelha. A redonda, né, que é a verde. E a empilhada, que é a amarela. Então, nós temos ali nesse designer de corte, nesse gráfico de corte que está desenhado para a cliente, nós temos a combinação das 4 formas de corte. E isso é muito bacana, porque você consegue fazer efeitos incríveis, né? Entregar cortes únicos para as suas clientes. Então, vamos falar um pouquinho da combinação. Por exemplo, o meu corte de cabelo, né? O meu corte de cabelo, ele tem as 4 formas de corte também. Por quê? Porque ele tem uma nuca aqui, que ele tem uma base, né, mais compacta, mais sólida. Então, ele tem uma mecha aqui que tá numa base mais sólida. Ele tem graduação, ó, essa região aqui, ele é uma graduação, que ele traz esse movimento, ele tem mais peso na parte superior, mas tem um empilhamento nessa região aqui. Então, aqui nós temos empilhamento ou graduação. Aqui eu tenho camadas uniformes, por quê?
ele é raspado, né? Ele é bem baixinho, ele é raspado com a máquina. Mas o que a máquina faz no contorno da cabeça? Corta todos os fios no mesmo comprimento, né? Na mesma altura. Então aqui é uma uniforme, né? Ou uma forma arredondada. Então é isso que a camada uniforme, a forma arredondada, proporciona. Todos os fios no mesmo comprimento no contorno da cabeça. E aqui nós temos de curto a longo, né? Nós temos fios menores na parte superior, fios maiores na parte inferior da cabeça, trazendo o quê? Trazendo esse curto a longo, ou camadas aumentadas, tem um aumento de comprimento, né? Então eu tenho fios mais curtos na parte superior, fios mais longos na parte inferior, trazendo esse aumento, trazendo essa ativação, né, da figura. Então, eu tenho no meu corte as 4 estruturas, as 4 formas de corte, as 4 figuras, né? E quando nós combinamos, a gente tem sempre efeitos diferentes. Por exemplo, esse gráfico que nós estamos vendo, ele entrega esse resultado aqui, né? Então nós temos, quando nós combinamos as formas, dependendo de como a gente combina e aonde a gente coloca cada uma delas, a gente tem um resultado diferente de corte. Então a gente consegue executar cortes personalizados, a gente consegue proporcionar para nossa cliente algo que seja único e exclusivo para ela, né? A gente traz ali um corte com exclusividade, com a essência da nossa cliente, porque a gente projetou esse corte exclusivamente para ela. Então isso traz um resultado super bacana, porque não é a cópia da cópia, né? Porque às vezes eu falo que as clientes elas acabam perdendo a oportunidade de ter o melhor para elas quando elas se inspiram em uma foto, em algo da internet, né? Que elas trazem pra gente. E nós, como profissionais design de corte, a gente não direciona isso para ela, porque a cliente ela não tem o conhecimento que nós temos. Então ela gosta de um corte porque ela gostou da imagem. Muitas vezes não é da imagem do corte, é a imagem que o geral, né? O rosto da modelo, a cor do cabelo, a textura, né? A finalização desse cabelo e o corte em conjunto estão entregando para ela. Ela está visualizando aquela imagem, mas ela não sabe o que ela gostou naquela imagem. Se foi da cor do cabelo, da finalização, da texturização ou se foi do corte. Então, quando ela traz uma imagem para nós profissionais, a gente precisa entender, a gente precisa entrar na cabeça dela, né? A gente precisa entender o que é belo para ela naquela imagem. Então a gente fala, o que você gostou aqui? Você gostou da cor? Você gostou desse movimento que o cabelo tem? Você gostou do que o corte entrega? O rosto está aparente? É isso que você gosta? Porque assim, a modelo que vocês estão vendo ali tem um rosto perfeito, né? O corte está na cor perfeita para o tom de pele dela. Então, tudo é um conjunto, né? E muitas vezes a gente deixa de entregar o melhor para a nossa cliente porque a gente só reproduz o que ela trouxe. E a gente esquece que a gente precisa de um conjunto harmônico para entregar a beleza. Então, quando a cliente traz para a gente uma referência, a gente precisa traduzir aquela referência na melhor opção para a nossa cliente. Seja no corte, seja na cor, seja na finalização, né? Então, buscamos ali adequar, né, a referência que a nossa cliente nos trouxe com o desejo dela. E adaptar o desejo da nossa cliente com a imagem que ela deseja expressar é muito bacana. É muito legal, porque entrega para nossa cliente o cabelo do coração dela. E é isso que importa para ela.
Para ela não importa quantos cursos a gente tem, quais cursos fizemos, né? Isso para nossa cliente não tem peso. O peso para nossa cliente é a entrega que nós fazemos para ela, o que nós entregamos para a nossa cliente, o resultado eficiente, o resultado que enche o coração dela de alegria. E é isso que importa para ela. Então, nós precisamos sim buscar a nossa formação, buscar a nossa técnica, aperfeiçoar a nossa técnica, mas nós precisamos criar na nossa mente que o que é importante para a cliente é o que nós entregamos para ela. Ah, eu sou ótimo em corte, eu faço cortes excelentes, maravilhosos, eu fiz a minha formação em XY Academia e eu faço cortes incríveis, eu manjo todos os passos do corte, faço cortes incríveis. Ótimo! E você consegue executar o corte para a sua cliente? Adaptar o corte para a sua cliente? Entender o desejo da sua cliente e transformar isso em um corte? Porque é isso que importa para a nossa cliente. Eu falo sempre que a técnica é muito importante, extremamente importante. Mas a nossa entrega, o nosso entendimento para entregar um corte que represente a essência da nossa cliente é muito maior. Porque aí ela vai se olhar no espelho e ela vai falar, uau, era isso que eu queria. Porque é isso que acontece com as nossas clientes, né? Muitas vezes elas chegam pedindo algo, elas querem uma mudança, elas querem uma transformação, mas elas não sabem o que elas querem. Então eu sempre falo que é mais fácil a gente buscar da cliente o que ela não gosta do que o que ela gosta, o que ela não quer do que o que ela quer. Porque se ela falar, Jussi, não sei, eu quero mudar, mas eu não sei o que fazer. Vamos fazer uma franja? Ah, não, franja eu não gosto, né? Ah, eu não quero mudar, quero tirar comprimento. Vamos fazer um corte reto? Ah, não, acho que reto não. Então, assim, buscar na cliente esse entendimento, buscar através do que ela gosta, do que ela não gosta, adaptar para ela. E isso é muito incrível, isso é muito bacana, porque a gente traz a essência dela, a gente exterioriza a essência dela, a gente vai buscando ali entender o desejo dela através do que eu quero, do que eu não quero, do que eu gosto, do que eu não gosto. E isso muda totalmente a nossa forma de percepção, a nossa forma de atendimento, a entrega, principalmente a nossa entrega, muda completamente quando a gente busca essa essência da cliente, né? Então, isso é muito, muito, muito bacana. Olha só, mais um gráfico aqui, para vocês visualizarem as 4 formas. Ó, esse gráfico também tem 4 formas, né? Nós temos a compacta ali na nuca, a de curto a longo, que é a vermelha, nós temos a redonda, que é a verde, a graduada ali, né, a empilhada, que é a amarela, e em cima nós temos novamente a de curto a longo, né, ou a camada aumentada. Então, esse gráfico, nós precisamos transformar os cortes que nós desejamos, que nós personalizamos para a nossa cliente, nós precisamos transformar em gráfico. Se você quiser pegar o seu papelzinho lá e transformar no gráfico no papel, ou se você consegue fazer isso mentalmente, porque o que acontece? Quando a gente começa a desenhar um corte para a nossa cliente, a gente já começa a fazer as divisões na nossa cabeça, né? Então, aqui eu vou fazer uma forma, aqui eu vou fazer a forma X, e vai combinando. Só que na hora de fazer, de projetar esse corte na cabeça da cliente, a gente precisa transformar isso em divisão. Ah, Jussi, mas a divisão não tem que ser orelha a orelha, a divisão de perfil. Quando nós trabalhamos com designer, quando nós nos transformamos em designer de corte, nós saímos dos padrões. Eu falo que quando a gente se transforma em designer de corte, a gente sai da caixa.
Então, as divisões que são pré-estabelecidas, de orelha a orelha, divisão de perfil, ela deixa de fazer sentido. Aquilo só faz sentido se tiver necessidade. Eu posso fazer um corte de cabelo com 2 divisões, né? Por exemplo, dividir a parte de cima da cabeça e a parte de baixo da cabeça e trabalhar ali dentro dessas duas sessões. Então, o que eu preciso? Quando eu me transformo em um designer de corte, eu saio da caixa, eu paro de pensar naquelas divisões que eu aprendi quando eu aprendi a cortar cabelo, ou naquelas divisões que todo mundo faz na hora de fazer um corte, porque o designer de corte, ele nos dá total liberdade. Quando a gente conhece as 4 formas de corte, quando a gente sabe como cada uma delas entrega movimento, e quando a gente sabe executar cada uma delas com perfeição, você para de pensar em divisões que estão pré-estabelecidas. Você cria as suas próprias divisões. Você trabalha da sua forma, você trabalha o seu designer da forma com que você personalizou ele, tá? Então, essas divisões, elas são muito instáveis, porque dependendo do designer de corte que você vai fazer, você faz uma divisão completamente diferente. Então, esse gráfico que você está vendo, nessa divisão que você está vendo, entrega esse resultado aqui. Olha só, nós temos um corte totalmente diferenciado, né? Nós temos um corte que tem as 4 formas básicas de corte que estão combinadas e que entregam um corte personalizado. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que quando a gente conhece as 4 formas de corte, quando a gente sabe o movimento que ela entrega, quando a gente faz esse reconhecimento, né, a gente tem aqui um resultado super bacana. Então, fazendo a leitura do gráfico anterior, vamos voltar para o gráfico anterior. Olha só, observa ali. A nuca, o que nós temos na nuca? A forma compacta. O que a forma compacta entrega? Cabelos no mesmo comprimento, né? Na parte de cima, nós temos camadas aumentadas, ou de curto a longo. O que o curto a longo entrega? Ele entrega movimento, ele entrega camadas, né? Depois nós temos a forma redonda, ou camadas uniformes. O que essa forma entrega? Muita textura, muita leveza. Em seguida, nós temos a graduada, né, ou o empilhamento. O que essa forma nos entrega? Ela entrega um pouco mais de peso, né? Ela entrega um movimento de triângulo, né, no corte. E na sequência, na parte superior da cabeça, nós temos novamente de curto a longo. De curto a longo, o que ele entrega? Camadas aumentadas, ou seja, a parte de dentro do cabelo é mais curta e a parte de fora é mais comprida. Voltando para a foto do corte, você consegue fazer a leitura. Olha lá, a nuca tem peso, apesar de estar ali com uma texturização, né? Mas ela tem peso, ela tem cabelos no mesmo comprimento. Na sequência, nós temos o quê? Curto a longo, que é movimento, é camada. Aí depois nós temos a camada uniforme, o redondo ali, que traz bastante textura. Na parte do crânio aqui, da parte de trás da cabeça, nós temos o quê? Um pouco de peso, porque tem uma graduação ali. Então eu tenho esse movimento de peso, de cabelos mais pesados, dando esse movimento de triângulo, né? E na parte superior da cabeça nós temos novamente camadas uniformes, camadas aumentadas, ou seja, do curto ao longo. Observa que a parte de dentro da região da parte frontal do cabelo dela ali, nós temos cabelos mais pequenos, e a parte de fora, que é a parte da franja que cai aqui na lateral, são fios mais longos. Então, nós temos camadas aumentadas ou de curto a longo. Então, o próprio desenho
do cabelo já nos dá o formato que estão dispostas as formas, né? Então, a gente percebe, fica muito mais fácil identificar quando a gente conhece as 4 formas e quando a gente tem em mente o desenho que ela nos entrega. Fica muito mais fácil da gente executar, da gente fazer a leitura de um corte e fazer a execução de um corte quando a gente conhece as 4 formas, tá? Então, se vocês têm dificuldade, né, de identificar cada forma, reassistam a live vai ficar salva, reassistam essa live, treinem o olhar de vocês, como eu comentei anteriormente, né, nos 4 pilares ali do designer, né, que a gente precisa criar, né, então nós precisamos ver, pensar, criar e adaptar. O ver nos dará um leque de possibilidades ali, né? Quando a gente começa a ver as figuras, quando a gente começa a entender as figuras, quando a gente começa a entender o desenho que cada figura nos entrega, e isso não é só no cabelo, isso é na natureza, no nosso dia a dia, as coisas ao nosso redor, tudo tem uma forma, né? Tudo tem uma figura. Então a gente precisa treinar o nosso olhar para ver essas figuras com mais facilidade e adaptando, né, para o corte de cabelo. Quando a gente se transforma em um designer de corte, a gente consegue bater o olho e fazer a leitura de um corte em uma imagem, em uma foto. E isso é muito legal, porque facilita bastante o nosso trabalho, o entendimento, a entrega do corte de cabelo para nossa cliente, né? Então, procurem treinar o olhar de vocês, procurem aprender a identificar cada forma. Identificar cada forma vai tirar vocês da caixa. Eu falo que quando você se transforma em um designer de corte, você sai da caixa. Você consegue visualizar tudo de uma outra forma, tudo de uma forma muito mais simplificada. Você consegue traduzir, né, esse corte para a sua cliente, falando para ela, olha, o seu rosto é X, então o corte que traz essa linha vai proporcionar X informação, vai conversar X com as pessoas. É isso mesmo que você quer? Quando você entende de linhas, formas e formatos de rosto, desenvolver aí com a sua cliente um corte exclusivo para ela, um corte totalmente direcionado, totalmente formatado, né, para a sua cliente, para compor a imagem dela. Vamos lá, que eu tenho mais um gráfico aqui para mostrar para vocês. Esse gráfico aqui traz 2 formas somente. Fica mais fácil da gente visualizar, tanto no gráfico, quanto transformar isso em um corte de cabelo. Então, nós temos aqui 2 formas. Nós temos a forma de curto a longo, né? Ou camadas aumentadas ali na parte de baixo da nuca, na parte de baixo da cabeça, que traz o quê? Traz camadas. A parte de dentro é mais curta e a parte de fora é mais longa. Então, traz ali um movimento e traz uma progressão de comprimento. E a parte de cima, nós temos ali a forma redonda ou camadas uniformes, que traz o quê? Muita textura, muita leveza, né, para a forma. E traz uma forma mais arredondada também, né? Então, vamos aqui passar para o desenho do corte, para que vocês consigam entender mais facilmente o gráfico. Olha só, a parte de baixo mais longa, né? Nós temos ali
uma progressão de comprimento, camadas, muita leveza, né? E a parte de cima nós temos uma forma mais arredondada, com a forma redonda, camadas uniformes. Então você traz ali muita textura para esse corte, um corte super leve, um corte que traz bastante movimento, né? Então a gente observa que a camada aumentada ou a forma de curto a longo, ela traz um movimento com comprimentos menores na parte de dentro e maiores na parte de fora. E a forma redonda ou camadas uniformes traz todos os fios no mesmo comprimento, formando uma figura redonda. Então nós temos ali as duas formas extremamente divididas, né? Você pode observar que da orelha para baixo você tem uma forma e na parte superior da cabeça, né, da orelha para cima, você tem uma outra forma. Isso é ler um corte de cabelo. Essa é a melhor forma de você buscar inspiração em uma foto ou em uma imagem e transformar isso em um corte para a sua cliente. Então, quando você tem conhecimento das 4 formas, você sabe o que cada forma entrega, o que é, né, o movimento que cada forma entrega. Você sabe executar essa forma com precisão, você tem um resultado de altíssima excelência. Então, você nunca mais vai errar no corte de cabelo. Se você treinar, se você buscar conhecimento, né? É lógico que em uma live como essa eu não consigo explicar para vocês tudo. Tem muito mais conteúdo, tem muito mais coisa pra gente aprender junto. Tem muita coisa sobre design de corte que eu tenho para passar para vocês, né? Tem muito mais coisa que a gente pode colocar aqui em live para que eu possa ajudar vocês. Mas o que vai te dar muito mais segurança, o que vai te trazer muito mais conhecimento é um curso, obviamente. Quando você imerge, né, dentro do assunto, quando você faz um curso que te entregue muito conteúdo técnico, você consegue melhorar muito mais o seu conhecimento, você consegue ter muito mais entendimento. Mas as lives aqui ajudam bastante você, pelo menos, a ter essa noção, né? Essa diferenciação do que é cada forma. E eu vou trazer aqui para vocês semanalmente, tá? Essa live era para ter acontecido ontem, na verdade ela aconteceu ontem, né? Essa live é nas terças-feiras. Então, às terças-feiras, 10h10 da manhã, a gente tem encontro marcado aqui com uma live. Cada semana a gente vai trazer um conteúdo de qualidade para vocês, vai trazer informações muito bacanas, de bastante conhecimento. E ontem eu fiz a live, só que por problemas técnicos, o som não salvou. A live ficou sem som. Então eu tive que deletar a live, que ela ia ficar salva no perfil. Eu acabei deletando a live e refazendo essa live hoje, para que eu consiga deixar para vocês ali um conteúdo bacana, um conteúdo de qualidade, com também, né, que vocês consigam assistir ela e ouvir ela com qualidade. Porque a de ontem cortou muitas vezes o som, eu não sei se era o microfone, eu acredito que a live tenha, ao vivo, ela tivesse som, porque tinha algumas pessoas assistindo e ninguém comentou que estava sem som. Mas na hora que eu salvei, salvou sem o som. Então, por isso que hoje eu estou refazendo a live. Hoje, quarta-feira, tá? Tô aqui no feriadinho, sentada com vocês, passando conhecimento de qualidade para vocês, né? Então, nós temos encontro marcado toda a terça-feira, 10h10 da manhã. Deixem agendado aí na sua agenda. Comentem com os seus colegas, com os seus amigos, para que se programem para conseguir assistir a live ao vivo. Se vocês conseguirem participar ao vivo, vocês conseguem tirar dúvidas. Se vocês não conseguirem assistir ao vivo,
A live vai ficar salva, então vai lá depois, assiste a live, deixa nos comentários se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida. Eu gostaria de sugestões de vocês para assuntos para a gente trazer para a live. Ah, Ju, se eu tenho dificuldade em corte, o que você pode me ajudar? Eu tenho dificuldade em entender o que a cliente deseja. Eu tenho dificuldade de transformar uma imagem em um cabelo para cliente. O que vocês desejam que eu traga de assunto para as lives? Então, se você gostou dessa live, compartilha aí com seus amigos, compartilha com seus colegas, vamos disseminar conhecimento, vamos aprimorar o conhecimento de todo mundo, vamos levar conhecimento para o mundo, né? Que é muito bacana, que faz muito sentido, né? Eu só vou tirar aqui a imagem. Então, vamos levar conhecimento para os nossos amigos cabeleireiros, vamos aperfeiçoar o conhecimento que cada um já tem, vamos ajudar os nossos colegas, os nossos amigos a entregar um trabalho de mais qualidade para as clientes, tá? Então, a minha formação em designer de corte é pela Pivot Point, tá? Então, eu trago a metodologia, a minha metodologia de curso de corte, né, de design. Eu tenho um curso de designer de corte, né, que é de 3 dias, presencial, porque eu acho que o curso de corte online, ele deixa muito a desejar, porque o curso de corte, ele requer muita atenção, principalmente do educador, em relação à postura do aluno, em relação à posição de mão, posição de pente, posição de tesoura, né? Então, o curso online de corte, ele dificulta um pouco a precisão do ensino, né? Então, os meus cursos de corte ainda são presenciais. Quem sabe um dia eu desenvolvo um método que eu acho seguro, né, para passar o curso de corte online, mas por enquanto ele ainda é presencial, tá? Então, a minha metodologia toda é embasada na Pivot Point. Eu sou formada pela Pivot Point, tá? Então, por isso que eu uso muito a metodologia deles, né? Porque eu sou formada pela Pivot. E eu trago todas essas informações com muito carinho para vocês aqui no meu Instagram. E a semana que vem, na terça-feira, eu vou estar 10h10 da manhã, eu vou estar com mais uma live aqui com um outro assunto que com certeza vai trazer muito, muito conhecimento. Eu sempre falo que eu primo por conhecimento de qualidade. Eu não tô aqui perdendo meu tempo pra ficar de blá blá blá, né? Eu estou aqui porque eu quero passar conhecimento de qualidade para os meus amigos cabeleireiros. E agora estamos falando de corte, de design de corte. Aqui eu deixei hoje nessa live muita informação sobre as 4 formas de corte, como reconhecer cada uma delas. E a gente pode trabalhar e de repente numa próxima live a questão de como executar cada uma delas. Então eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários suas dúvidas, suas sugestões para que eu possa trazer mais conhecimento, mais conteúdo de qualidade para vocês, tá ok? E peço mais uma vez, compartilhem essa live com seus colegas, com seus amigos, vamos disseminar esse conhecimento, vamos ajudar, quanto mais pessoas, quanto mais profissionais cabeleireiras a gente conseguir ajudar, melhor, porque a gente tá aí num processo de crescimento muito grande, a nossa profissão está num patamar muito elevado, as clientes elas buscam profissionais qualificados, então a gente precisa se atualizar, a gente precisa buscar conhecimento de qualidade, a gente precisa se aperfeiçoar para que a gente possa fazer uma entrega muito, muito assertiva para as nossas clientes, porque é isso que elas vêm buscar. E às vezes os profissionais eles falam: eu tenho dificuldade em fidelizar cliente. Eu falo para você que a dificuldade em fidelizar cliente é só quando você não entrega para ela o que ela veio buscar. A partir do momento que você entrega para a sua cliente
o que ela veio buscar com qualidade, ela não te troca mais. Então, fidelizar cliente é o quê? É entrega de qualidade. Não tem outra forma. Não tem preço que fidelize cliente. Você pode fazer o preço mais barato do mercado, que você não vai fidelizar a sua cliente. A única coisa que vai fidelizar a sua cliente é segurança no seu trabalho, qualidade na sua entrega, tá? Então, se a cliente, ela sente segurança no que você está falando, no que você está fazendo, e ela sabe que ela vai receber o que ela veio buscar, às vezes até muito mais do que ela veio buscar, ela vai fidelizar, ela não vai te trocar por ninguém nesse mundo. Então, fidelização de cliente nada mais é do que alta performance na entrega, tá? Então, você ter conhecimento, você passar segurança para sua cliente, você entregar mais do que ela veio buscar, é fidelização na certa, tá? Então, e assim, Jussi, eu ouço também muitos profissionais, Jussi, eu não consigo aumentar meu preço, porque se eu aumentar eu vou perder cliente. E eu falo para vocês que você não perde cliente. Quando você tem qualidade, quando você tem conhecimento, quando você tem segurança no seu trabalho e a sua cliente sabe disso, se você cobrar R$10, ela vai pagar. Mas se você cobrar R$100, ela vai pagar também e não vai reclamar. Por quê? Porque ela sabe que ela vai sair dali satisfeita. Então, ela não está buscando preço, ela está buscando qualidade. Eu falo uma frase que eu gosto muito de falar e que faz muito sentido, faz total sentido para nós, que tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. E nós precisamos agregar valor ao nosso trabalho, que aí a gente para de brigar por preço. Porque se você fizer a mesma coisa que o seu concorrente, o seu vizinho faz, você vai ter que cobrar a mesma coisa que ele. Agora, se você entregar para sua cliente muito mais, você vai receber por isso. Você vai poder cobrar por isso. Você vai poder cobrar o preço justo pela sua entrega. Então, não se detenha a preço. Porque o meu concorrente está cobrando X, eu não posso aumentar meu preço. Busque conhecimento. Busque melhorar a sua entrega. E aí sim, você vai poder cobrar o preço justo pelo seu trabalho e a sua cliente não vai reclamar por isso. Pelo contrário, ela vai pagar, muitas vezes ela nem vai pedir o preço quando ela marca horário com você. Ela quer o seu atendimento e ela está disposta a pagar por ele. Então, qualifique-se, busque trazer para o seu dia a dia, para o seu trabalho, qualidade. E eu falo que qualidade no atendimento, qualidade na entrega não é só técnica, porque às vezes os profissionais cabeleireiros, eles só buscam fazer cursos com técnicas, que agreguem técnica. E muitas vezes o que nós precisamos é mudar a nossa mentalidade, é buscar conhecimento que você consiga entregar para sua cliente o que ela veio buscar, fazer uma leitura da personalidade, do temperamento, dos gestos, né, do gestual intuitivo que a sua cliente traz. Buscar esse conhecimento em visagismo científico e emocional que vai fazer uma entrega muito mais assertiva para a sua cliente. Então, buscar esse conhecimento que vai diferenciar você de todos os profissionais. Porque o que os profissionais fazem? A cliente chega, eu quero esse cabelo. Vai lá e reproduz, né? Não é a maioria dos profissionais não faz assim? Quando nós nos transformamos em profissionais com performance elevada, a gente consegue captar a essência da nossa cliente. A gente consegue captar o que ela deseja. Porque muitas vezes a gente faz o quê? Faz um corte incrível, com a melhor técnica do mundo. E a cliente sai do salão e fala, ficou bom. Uma semana depois ela volta e ela fala, Jussi, não é o seu trabalho. Não é o corte tá bonito. Mas sabe, quando eu me olho no espelho e não me reconheço? Sabe, quando eu me olho e falo assim, tem alguma coisa que não tá bom? A minha família também, o meu marido, o meu filho, falou que, mãe, não tá legal. Isso é o quê? Não é o seu trabalho, não é o corte. Eu não estou falando de técnica, eu estou falando de que o
corte não está representando a essência da cliente, não está exteriorizando o desejo interno dela, não está adequado à imagem que ela quer expressar. E é isso que nós precisamos buscar, adequar a nossa técnica, o nosso conhecimento com o desejo da cliente. E quando a gente fizer isso, é isso que eu falo, a cliente não vai te trocar por ninguém nesse mundo, porque você entendeu o desejo dela. Isso não tem preço, né? Então, quando a gente conseguir elevar o nosso conhecimento além da técnica, além do dia a dia que a gente está habituado, e a gente sentar, ouvir a nossa cliente, entender o desejo dela e projetar algo específico para ela, seja ele em corte, seja ele em cor, a gente vai conseguir acessar o coração dela. A gente vai conseguir acessar a essência da nossa cliente. E quando a gente faz isso, você acha que a sua cliente vai trocar você por alguém que ela não conhece, ou que não tem essa técnica, ou que não tem essa entrega? É óbvio que não. Então, fidelizar cliente e cobrar o preço justo não está muito ligado à técnica, está mais ligado ao seu poder de entender o que a sua cliente deseja, o seu poder de entrega, que eu falo que às vezes você tem uma qualificação muito grande, você fez cursos excelentes, mas se você não está disposta a sentar, ouvir a sua cliente, entender o que ela deseja e transformar a sua técnica em algo específico, falando para vocês, convidando vocês, convidem seus amigos também para a próxima terça-feira, 10h10 da manhã, a gente está aqui novamente com mais uma live, com um conteúdo incrível, de muita qualidade para vocês, tá? Então, se vocês quiserem deixar nos comentários dessa live sugestões para a próxima live, eu aceito. Se vocês tiverem dúvidas sobre essa live, também pode deixar nos comentários. E enviem essa live para os amigos, para os colegas de vocês, para que a gente possa fazer muito mais profissionais capacitados e de qualidade e mudar a mentalidade de muito mais profissionais cabeleireiros. Um beijo grande e um ótimo feriado para vocês!